Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir é parcial e extraída da bula original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Decadron. O que devo saber antes de usar este medicamento? Os corticosteroides podem exacerbar infecções fúngicas, por fungos, sistêmicas e portanto não devem ser usados na presença de tais infecções a menos que sejam necessárias para controlar reações da droga devido à anfotericina B, medicamento usado para inibir o crescimento dos fungos. Além disso, existem casos relatados em que o uso concomitante de anfotericina B e hidrocortisona foi seguido de aumento do coração e insuficiência congestiva, incapacidade do coração efetuar as suas funções de forma adequada. Relatos da literatura sugerem uma aparente associação entre o uso de corticosteroides e ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo após infarto recente do miocárdio. Portanto, terapêutica com corticosteroides deve ser utilizada com muita cautela nestes pacientes. Doses médias e grandes de hidrocortisona ou cortisona podem causar elevação da pressão arterial, retenção de sal e água e maior excreção de potássio. Tais efeitos são menos prováveis de ocorrerem com os derivados sintéticos, dexametasona, salvo quando se utilizam grandes doses. Pode ser necessária a restrição dietética de sal e suplementação de potássio. Todos os corticosteroides aumentam a excreção de cálcio. A insuficiência adrenocortical secundária induzida por drogas pode resultar da retirada muito rápida de corticosteroide e pode ser minimizada pela redução posológica gradual. Este tipo de insuficiência relativa pode persistir por meses após a cessação do tratamento. Por isso, em qualquer situação de estresse que ocorra durante esse período, deve-se reinstituir a terapia corticosteroide ou pode haver a necessidade de aumentar a posologia em uso. Dada a possibilidade de prejudicar a secreção mineralocorticoide, deve-se administrar conjuntamente sal e ou mineralocorticoide. Após terapia prolongada, a retirada dos corticosteroides pode resultar em síndrome da retirada de corticosteroides, compreendendo febre, mialgia, dor muscular, artralgia, dor nas articulações e mal-estar. Isso pode ocorrer mesmo em pacientes sem sinais de insuficiência das suprarrenais, glândula responsável pela produção de alguns hormônios. A administração das vacinas com vírus vivos é contraindicada caso esteja recebendo doses imunossupressoras de corticosteroides. Se forem administradas vacinas com vírus ou bactérias inativadas em indivíduos recebendo doses imunossupressoras de corticosteroides, a resposta esperada de anticorpos séricos pode não ser obtida. Entretanto, pode realizar-se processos de imunização em pacientes que estejam recebendo corticosteroides como terapia de substituição como, por exemplo, na doença de Addison, doença rara onde as glândulas adrenais não produzem hormônio cortisol e, algumas vezes, aldosterona, em quantidade suficiente. O uso de Decadron comprimido na tuberculose ativa deve restringir-se aos casos de doença fulminante ou disseminada, em que se usa o corticosteroide para o controle da doença, em conjunto com o adequado tratamento antituberculoso. Se houver indicação de corticosteroides em pacientes com tuberculose latente ou reação à tuberculina, torna-se necessária estreita observação, dada a possibilidade de ocorrer reativação da moléstia durante tratamento. Corticosteroide prolongado, esses pacientes devem receber quimioprofilaxia. Medicamentos imunossupressores podem ativar focos primários de tuberculose. Os esteroides devem ser utilizados com cautela em colite ulcerativa inespecífica, inflamação dos intestinos com formação de feridas, se houver probabilidade de iminente perfuração, abscessos ou outras infecções piogênicas, com pus, diverticulite, inflamação de parte do intestino grosso, anastomose intestinal recente, ligação de partes do intestino, úlcera péptica ativa ou latente, insuficiência renal, dos rins, hipertensão, aumento da pressão arterial, osteoporose e miastenia graves, doença que acomete os nervos e músculos causando cansaço. Sinais de irritação do peritônio, após perfuração gastrointestinal, em pacientes recebendo grandes doses de corticosteroides, podem ser mínimos ou ausentes. Tem sido relatada embolia gordurosa, rompimento de vasos com mistura da medula óssea com o sangue, obstruindo os vasos capilares, como possível complicação do hipercortisolismo, aumento da produção do hormônio cortisol. Nos pacientes com hipotireoidismo, diminuição da função da tireoide, e nos cirróticos a maior efeito dos corticosteroides. Em alguns pacientes os esteroides podem aumentar ou diminuir a motilidade, movimento, e o número de espermatozoides. Os corticosteroides podem mascarar alguns sinais de infecção e novas infecções podem aparecer durante o seu uso. Na malária cerebral, o uso de corticosteroides está associado ao prolongamento do coma e a uma maior incidência de pneumonia e sangramento gastrointestinal. Os corticosteroides podem ativar a amebíase latente. O uso prolongado dos corticosteroides pode produzir catarata subcapsular posterior, opacidade na parte superior do cristalino, glaucoma, aumento da pressão intraocular, com possível lesão dos nervos ópticos e estimular o estabelecimento de infecções oculares secundárias devidas a fungos ou vírus. Os corticosteroides devem ser usados com cuidado em pacientes com herpes simples oftálmica devido à possibilidade de perfuração corneana. Gravidez e lactação.
Não há estudos controlados suficientes com a dexametasona em mulheres grávidas para assegurar a segurança do uso deste medicamento durante a gestação. Desta forma, o seu uso durante a gravidez ou na mulher em idade fértil requer que os benefícios previstos sejam confrontados com os possíveis riscos para a mãe e o embrião ou feto. Crianças nascidas de mães que durante a gravidez tenham recebido doses substanciais de corticosteroides devem ser cuidadosamente observadas quanto a sinais de hipoadrenalismo. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Os corticosteroides aparecem no leite materno e podem inibir o crescimento, interferir na produção endógena de corticosteroides ou causar outros efeitos indesejáveis. Mães que utilizam doses farmacológicas de corticosteroides devem ser advertidas no sentido de não amamentarem. Decadron não deve ser usado durante a amamentação, exceto sob orientação médica. Populações especiais. As mesmas orientações dadas aos adultos devem ser seguidas para os pacientes idosos, crianças e outros grupos de risco. As crianças de qualquer idade, em tratamento prolongado de corticosteroides, devem ser cuidadosamente observadas quanto ao seu crescimento e desenvolvimento. Este medicamento pode causar doping. Interações medicamentosas. Medicamento. Gravidade, moderada. Efeito da interação, deve ser utilizado cautelosamente na hipoprotrombinemia, risco aumentado de hemorragia. Medicamento, ácido acetilsalicílico. Efeito da interação, diminuição da eficácia da dexametasona. Medicamento, fenitoína, fenobarbital, rifampicina. Medicamento, exame laboratorial e não laboratorial. A difenilidantoína, fenitoína, o fenobarbital, a efedrina e a rifampicina podem acentuar a depuração metabólica, metabolismo, dos corticosteroides, suscitando redução dos níveis sanguíneos e diminuição de sua atividade fisiológica, o que exigirá ajuste na posologia do corticosteroide. Essas interações podem interferir nos testes de inibição da dexametasona, que deverão ser interpretados com cautela durante a administração destas drogas. Foram relatados resultados falso negativos no teste de supressão da dexametasona em pacientes tratados com indometacina. Além disso, os corticosteroides podem afetar os testes de nitroazul-tetrazolil, NBT, para infecção bacteriana, produzindo falsos resultados negativos. O tempo de protrombina deve ser verificado frequentemente caso esteja recebendo simultaneamente corticosteroides e anticoagulantes comarínicos. Dadas as referências de que os corticosteroides têm alterado a resposta a estes anticoagulantes. Quando os corticosteroides são administrados simultaneamente com diuréticos espoliadores de potássio, os pacientes devem ser observados estritamente quanto ao seu desenvolvimento de hipocalemia, redução dos níveis de cálcio no sangue. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e te ajudado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula, e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau.